Meus irmãos, nós vamos continuar com o nosso estudo sobre os salmos messiânicos e nós vamos, nesta noite, para o salmo de número 8, que é o segundo salmo messiânico. Nós falamos na aula passada, o salmo de número 2, que mostra a messianidade de Jesus revelada no salmo de número 2. Vamos hoje à noite estudar o salmo de número 8, que também dá um toque sobre a messianidade de Jesus. Portanto, abra sua Bíblia no salmo de número 8. Próxima quinta-feira, se Deus permitir, estaremos dando o salmo messiânico de número 16, também muito profundo. Todos esses salmos messiânicos, toda a Bíblia é profunda e é muito importante estudarmos, porque tem expressões que se destacam nos salmos com referência a Cristo. E nós vamos estudar todos os salmos messiânicos que nós estamos catalogamos aqui junto com os estudiosos. São, parece-me que 15 salmos messiânicos que nós vamos trabalhar nas quintas-feiras. Vamos dar 15 salmos messiânicos. Então, quem seguir conosco, glória a Deus, vai ter um conhecimento bem profundo dos salmos messiânicos. Salmo 8. A gente está no segundo hoje, agora? Segundo salmo messiânico 8. Então abra sua Bíblia no salmo de número 8. Vou esperar você, por favor. Abra comigo, em nome de Jesus. Estamos alegres com a presença do meu filho. Eu vou chamar de filho, né? Meu filho Luciano, lá de Ilhéus, está conosco. Tem também aí o filho do pastor Eduardo Júnior. Júnior. Filho do pastor Eduardo, nosso amigo. Amamos muito o seu pai, de verdade, e a recíproca é verdadeira. Somos tratados com muito carinho pelo seu pai e também o tratamos com muito carinho. Então, o pastor Eduardo, pastor do Betel, lá, atualmente em Apodi, Rio Grande do Norte, e fomos bem recebidos, não só eu, mas todos a equipe dos pastores do sertão foram bem recebidos carinhosamente pela igreja de Apodi, igreja maravilhosa, carinhosa, foi inesquecível. Glória a Deus por isso, foi muito bom. Preciso dizer isso de coração, né? Foi muito bom, foi maravilhoso estar ali em Apodi, conhecer aquela igreja tão amorosa, com seu pastor também, pastor Eduardo. Salmo número 8, nós vamos ler em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Ó Senhor, nosso Deus, ó Senhor, Senhor nosso, aliás, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés
tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Oremos outra vez, glória a Deus. Senhor amado Pai, queremos nos prostrar diante de tua palavra, Em nome de Jesus. porque nós cremos que ela é a verdade. Amém, Jesus. Nós cremos que ela é inspirada por ti, Aleluia. movida pelo Espírito Santo. Na palavra bíblica. Te louvamos, meu Deus, Pai querido, por esta palavra nesse Salmo número 8. Recebe, portanto, Senhor, a nossa gratidão e me ajude para compartilhar esta doutrina sobre esse Salmo 8, que é o segundo Salmo messiânico. Ajuda-me para a tua glória e para a edificação e crescimento na tua graça, conhecimento do Senhor através da tua palavra. Queremos crescer na graça e no conhecimento, como disse o apóstolo Pedro na sua carta. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo é o verbo de Deus. É a palavra em ação. Assim te peço para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre os salmos messiânicos e muitos irmãos sabem que os salmos messiânicos faz referência ao Messias, o enviado. Mas tem alguns irmãos que não sabem essa informação. Quando você perguntar aos irmãos quais são os salmos messiânicos, alguns não sabem. Não sabem o significado de salmos messiânicos, como também não sabe os salmos messiânicos. Quais são os salmos messiânicos? Leem às vezes desapercebidos, leem às vezes com muita velocidade e passam sem ter uma compreensão. E às vezes não entendem algumas expressões dos salmos, mas não se interessam em aprender. Então, se você perguntar, faça um teste carinhosamente, não um teste de perverso de querer humilhar ninguém, mas um teste só, uma pergunta com humildade. Quantos irmãos sabem na igreja os salmos, o que são salmos messiânicos? Segunda pergunta. Você sabe algum salmo messiânico? Se a pessoa não souber, você carinhosamente ensina. Então, nesta noite nós vamos falar o segundo salmo messiânico. Depois do Salmo 8, nós vamos para o Salmo de número 16. Então hoje nós iremos compartilhar o grande detalhe que aparece nesse Salmo 8, que denuncia ou que faz referência à messianidade, que faz referência a Jesus, o Filho de Deus. Amados, a Bíblia de referência Oxford, citada pelo Dr. Champ, diz o resumo deste salmo, a essência deste salmo. Essa Bíblia citada por esse doutor Champ, que é muito conhecido, nos dá a seguinte informação, de que este salmo é um hino que celebra a glória de Deus e a dignidade humana. Então este salmo de número 8, a priori,
uma leitura rápida, você percebe que é um hino que celebra a glória de Deus e a dignidade humana. A Bíblia Scofield diz que mostra a honra dada por Deus para o homem. Alguns chamam o homem, quando eu digo homem, digo o ser humano. Inclui homem, mulher, inclui macho e fêmea, e o ser humano, tá? Então, diz que alguém falou que o homem é a coroa da criação. Mostra que o homem é pequeno, tem muitas criaturas maiores do que o homem, né? Por exemplo, um elefante, né? Existem seres maiores do que o homem, né? Com mais força do que o homem. Mas diz que os teólogos consideram que o homem é a coroa da criação, né? Então esse salmo aqui é um hino de celebração à glória de Deus e à dignidade humana. Aqui esse Dr. Champ também ele cita um colega chamado Allen P. R. Ele disse que Deus aqui, quando escreveu esse salmo, ele não está considerando o homem na perspectiva da queda. É como que esse salmo ele não estivesse se preocupando com as consequências da queda. Ele diz assim: a passagem, que é o Salmo 8, considera a dignidade dos homens como representantes de Deus sobre a terra, sem enfatizar as consequências da queda. Então, é como que esse salmo ele propositalmente inspirado por Deus, não considerasse as consequências da queda do primeiro homem, Adão. Aqui o comentário também diz que esse salmo ele é muito belo, chama a atenção dos teólogos porque ele é uma obra de arte, né? Foi um salmo bem preparado, né? Deus deu uma graça a Davi aqui para elaborar um salmo de maneira artística, né? De maneira que revela arte, revela beleza. Então, aqui a glória de Deus ela é evocada através da criação, né? Quero fazer aqui uma correlação com o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. Então, o Salmo 19, esse Salmo 8 traz essa essência do Salmo 19, que é declarar. Por isso que a Bíblia, de referência Oxford, fala que é celebração, é um hino de celebração à glória de Deus. Ora, o Salmo 19 também é, né? Então, ele começa a exaltar a grandeza de Deus, a sua majestade, fazendo referência aos céus. E a palavra aqui, céus, como em todos os salmos praticamente, céus significa o universo, né? Então, ele fala assim: ó Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus, ou seja, no universo, a tua majestade. Então, a majestade de Deus ela é revelada no universo. A mesma essência do Salmo 19. Eu repito mais uma vez. Aqui tem um parêntese, eu chamo de parêntese o versículo 2, que da criança Deus tira o perfeito louvor, né? E esse versículo 2, perceba que já tem uma referência sonora em relação a Cristo. Se você for para Mateus 21:16, você vê Jesus Cristo na purificação do templo e as crianças louvam a Jesus. E aquela coja que perseguia Jesus
diz assim: o senhor não está vendo essas crianças cantando? Peça que elas se calem. Aí Jesus diz assim: se elas se calarem, vamos lá, vamos ler. Vamos Mateus 21, 16, porque tem dois textos, para não confundir. Mateus 21, 16. Veja, venha comigo aqui e vamos agora dar um voo para Mateus. Sai de Davi para Mateus. Mateus 21, versículo 16. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí. É um culto de doutrina, é um culto de ensino. Olha. Mateus 21, versículo 16. Você está ouvindo o que estão dizendo? Que as crianças estão dizendo: Hosana ao filho de Davi. E eles ficaram indignados, né? Aqui, quem são eles? Os principais sacerdotes e os escribas. Que coisa terrível. A cúpula da religiosidade. Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Então, Jesus está reprovando aqueles que se chamavam escribas, professores da lei judaica. Eles transcreviam a Bíblia no hebraico. E Jesus fala assim: vocês nunca leram? Jesus fazia muito essa pergunta. Eu digo assim, eu vou parafrasear aqui para dar uma ênfase às palavras de Jesus. Vocês estão praticando a teoria bíblica do canguru? Ou seja, pulando os versículos. Jesus estava dizendo assim: vocês nunca leram o Salmo 8? Jesus podia ter eu poderia falar assim: o que indiretamente Jesus está dizendo aqui é assim: vocês nunca leram o Salmo 8? Que as crianças delas sai o perfeito louvor, Deus suscita a força das crianças. Eu li hoje, mandaram uma frase para mim dizendo que foi até o pastor Airon, pastor do Betel, do 13 de maio, João Pessoa, disse assim que nós nunca devemos deixar de ser crianças. No sentido de que Jesus falou assim: aquele que não se tornar como uma criança não poderá entrar no reino dos céus. É aquela humildade confiante de uma criança. Nesse sentido, nós precisamos ser sempre criança. Tem até uma canção que Everaldo aqui, o diácono, canta. Quero ser como criança. Porque na canção diz que às vezes dá vontade de crescer. Ou seja, ficar na racionalidade, não confiar humildemente, perder aquela confiança da criança, como disse o pastor Sobrinho, a minha esposa missionária sempre fala sobre essa questão, sobre confiança. A criança, ela se joga nos braços do pai, pula em cima da mesa e se joga nos braços dos pais, simplesmente, né? Você que tem filho, certamente o seu filho já fez isso, né? David já fez muitas vezes. Daniel, vem cá meu filho, ele pula. Então Jesus falou assim: aquele que não se fizer como uma criança, não, de modo nenhum, entrar no reino dos céus. Nesse sentido, nós temos que ser sempre criança. Porque tem outro sentido que Paulo fala que nós não devemos ser criança. Qual? Não devemos ser criança no entendimento. Não, aí tem que ser adulto. Né? Então, meus irmãos, então você já percebe aqui o cheiro messiânico nessa canção. Versículo 2. Esse versículo 2 já estava preparado. Olha só. Este versículo 2 já estava preparado para aquele momento que Jesus estava purificando o templo. Olha só. Esse versículo já estava preparado para aquele momento. Jesus citou. Vocês nunca leram? Ele poderia falar o Salmo 2. Jesus não ia falar assim. Jesus sabe o que ele ia falar? Se ele fosse falar: vocês nunca leram os escritos?
porque a Bíblia hebraica é dividido, já falei isso aqui várias vezes, né? Lei, escritos e profetas. E os salmos estão incluídos na parte da Bíblia hebraica usada como escritos. Então Jesus poderia falar assim: vocês nunca leram nos escritos? E se fosse mais específico, ele dizia os salmos, né? Então, mas eles sabiam. Jesus não falou porque eles sabiam. Eles sabiam e estavam dando uma de louco. Vamos dizer uma expressão paraibana. Eles estavam dando uma de doido, né? Eles estavam dando uma de doido. Eles sabiam que o Salmo 2, né, fazia referência a essa canção, né? Então, na sequência dos salmos, ou perdão, deste salmo, o versículo 3 continua falando sobre a grandeza de Deus. O hino continua celebrando a grandeza de Deus. Eu não vou trabalhar nessa noite aqui a grandeza de Deus, porque o objetivo aqui é mostrar a messianidade do salmo, tá? A messianidade desse salmo. Então aí o versículo 4 fala: quem é um homem para que dele te lembres, e o filho de um homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Olha aí, vamos lá. Aqui vem a parte mais profunda concernente à messianidade de Jesus. Eu quero explicar uma coisa aos irmãos, que existe algo na disciplina chamada hermenêutica, que trabalha a exegese. A hermenêutica é a arte, a ciência da interpretação, e a exegese é a essência da interpretação. Eu digo isso, né? Que a hermenêutica é a arte de interpretar, e a exegese é a essência da interpretação. Então, a exegese, a palavra exegese pode ser chamar para fora, né? É como que você pegasse a Bíblia e chamasse ela para fora, para você, né? É a exegese, e não o contrário, né? Porque o contrário tem outra palavra hermenêutica, que é exegese, que é chamar para dentro, é você tentar interpretar a Bíblia. Então é melhor chamar para fora, trazer a Bíblia para fora. Então é a palavra exegese. Então seria chamar para fora. E na hermenêutica existe algo, uma expressão no latim que chama-se sensus plenior. Essa expressão sensus plenior, aqui eu achei muito bom esse conceito, né? Tem um livro ali de vários livros de hermenêutica, né? De Virkli, né? E essa expressão significa, que vem do latim, que é o sentido mais pleno. Vou explicar. Não só nos Salmos, mas várias passagens da Bíblia, elas têm um sentido mais pleno. Lembra daquela parte da profecia de Jeremias, que Raquel chora os seus filhos, planteia os seus filhos? Ali tem um sentido imediato para Raquel chorando os seus filhos, e que vai se cumprir quando o rei Herodes faz aquela matança dos pequeninos. Mateus traz a referência lá de Jeremias. Então, aqui diz assim, o sentido mais pleno do texto, né? Esse sentido mais pleno do texto, ele era desejado por Deus, foi planejado por Deus, mas às vezes o escritor do texto, ele não estava compreendendo com tanta profundidade esse sentido mais pleno que Deus tinha aqui. Vou explicar por quê. O versículo de número 4, 5 e 6.
7 e 8, você percebe que faz referência ao ser humano, o homem mesmo. Mostra aqui a questão de que Deus colocou o homem, Deus colocou Adão e a sua esposa para representarem Deus. E Adão, ele teve, veja o versículo 5, né? O homem é colocado como sendo um representante de Deus. O homem recebe uma certa glória e uma certa honra. Deu domínio sobre as coisas criadas, os seres criados. E todos os seres criados foi colocados sobre o domínio de Adão. Aqui fala ovelhas, bois, todos, e também todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares, né? Inclui todos os seres, todas as espécies marítimas. Então o homem, ele ficou como representante de Deus. Deus o colocou como representante de Deus. Então esse é o sentido mais imediato da palavra, da canção de Davi. Faz referência ao ser humano, o homem em si. Um detalhe que eu esqueci de dizer, que essa canção, algumas bíblias trazem o título Getite, que essa palavra hebraica, ela é referência à colheita, né, dos cereais, e especialmente era cantada quando se colhia as uvas para produzir o vinho, né? Por isso que aqui diz assim: o mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Ora, lagar era o lugar onde se fazia o vinho, onde se malhava o vinho, né? Então essa canção aqui, alguns falam que era para celebrar a colheita, especialmente a colheita das uvas, ok? Então olha bem, eu quero agora caminhar com vocês reforçando o que eu disse. Davi, quando cantou esse salmo, teve o objetivo de celebrar a glória de Deus e também a dignidade do ser humano. Mas neste salmo, só um instante, fale mais, porque esse salmo é messiânico. Ok. Olha bem, este salmo, a priori, vou repetir, fala da glória de Deus e da dignidade e da honra que Deus deu ao homem, o ser humano. Porém, no seu sentido mais pleno, certamente nem Davi compreendeu a totalidade mais complexa desse salmo. Por quê? Davi, ele canta como a honra que Deus deu ao homem. Porém, Deus tinha uma intenção mais plena de mostrar que, na verdade, isso aqui fazia-se referência a Jesus. O versículo número 5, 6, versículo número 5 e 6 mostra: fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Quando diz isso, já Deus intenciona no sentido mais completo que ele está falando de Jesus. Jesus se tornou um pouco menor do que Deus. Vou explicar. Mesmo sendo Deus, Jesus se tornou um pouco menor do que Deus. O próprio Jesus fala assim: o Pai é maior do que eu. Quando Jesus se torna homem, sujeito à morte, à sede, à fome, à dor,
as aflições da vida, então Jesus assume a forma humana, mesmo sendo divino, e aí ele se torna menor do que Deus, porque ele se torna mortal. Davi não tinha essa compreensão, nessa clareza toda, de totalidade. Mas Deus, a intenção de Deus, ao inspirar o próprio Davi, era dizer que essa referência aqui se faz relação com Jesus, o Messias, o enviado. De glória e honra o coroaste, deste domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Então, olha bem, eu vou agora mostrar para vocês que o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem escreveu Hebreus, Lutero chegou a dizer que foi Apolo que escreveu possivelmente Hebreus, né? Bem, mas vamos comigo aqui, por favor, abra comigo em Hebreus capítulo 2, versículo 6. Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículos 6 a 8, por favor, abra aí em Hebreus. Olha, o objetivo do escritor aos Hebreus, seja Apolo, seja Paulo, seja outro. Hebreus quanto, pai? 2, 5 a 8. Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8. O escritor aos Hebreus, ele faz referência ao Salmo 2, movido pelo Espírito Santo, interpretando o Salmo 2, essa parte que nós lemos, fazendo uma declaração que o salmista Davi não alcançou. Mas na nova aliança há uma ampliação, há uma interpretação, acontece o sensus plenior, que eu expliquei para você, aqui na metade do Salmo. Então aqui o escritor aos Hebreus, na nova aliança, movido pelo Espírito Santo, ele mostra qual era a real intenção de Deus ao falar essa questão de que um pouco menor do que Deus o fizeste e tem todo o domínio sobre as coisas. Então, os escritores hebreus, ele escreve 2, 5 a 8, dizendo que a interpretação plena desse texto é que está falando sobre a messianidade de Jesus. O objetivo principal do livro de Hebreus é mostrar a supremacia de Cristo. Então vamos lá, Hebreus 2,5. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Alguém em certo lugar. Ele está falando de quem? O Salmo 8 de Davi. Quem é o homem que te lembres dele? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. O escritor Hebreus está dizendo que essa parte faz referência ao Messias. Eu estou mostrando a você um argumento convincente e contundente, pela própria inspiração do livro de Hebreus, movido pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que essa parte aqui, na verdade, Deus intencionava, num sentido mais pleno, fazer referência a Jesus. Por isso que esse salmo ele é messiânico, porque o salmo, versículo 2, especificamente, trabalha a canção de Hosana para Jesus. E o versículo 5 e 6 mostra que Jesus ele se tornou um pouco menor do que Deus, mas ele recebeu todo o domínio, todo o poder. Mateus 18, né? Mateus 28, 18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Como filho
de Deus com o corpo humano, foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Davi ele não compreendeu isso com toda a profundidade. Não é? Teve até momento que Jesus falou para Pedro: o que eu faço agora você não entende, mas vai compreender depois. Lembra? De João capítulo 13. Jesus falou assim: o que eu faço agora, Pedro, que ela foi lavar os pés de Pedro, o que eu faço agora você não vai entender não, depois você vai compreender. Ou seja, que você vai lavar os pés dos outros, que você vai servir as ovelhas, que você vai ser humilde e vai servir as ovelhas. Então o que eu faço agora não compreenderás depois, só compreenderás depois. Né? Quem não lembra quando o eunuco falou assim, quando o profeta fala essa parte, ele fala de si mesmo ou fala de outro, lembra? Então, o eunuco estava com aquela dúvida hermenêutica. Tem até um livro, Entendes o que lês? Eu tenho uma aí, está lá aqui na minha estante. Da pergunta do eunuco, da pergunta de Felipe para o eunuco, Entendes o que lês? Nós temos um livro aí. Então, Davi não tinha toda a compreensão plena de que isso aqui era referência ao Messias. Então, a prova cabal de que esse salmo é messiânico está mostrado pelo próprio livro de Hebreus. Lembra daquela parte de um dos critérios hermenêuticos para interpretação? A Bíblia explica a Bíblia. De fato, nem em todos os casos, mas em muitos casos a Bíblia explica a Bíblia. Vocês lembram, meus irmãos, só para ter uma ideia aqui comparativa, que Paulo leu um livro, faz referência lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, pega um versículo de Deuteronômio que fala sobre não tire a comida da boca do boi que está debulhando, e Paulo fala assim, e é de boi que Deus cuida? Perceba que a nova aliança amplia isso. Então, quando Moisés escreveu essa questão do boi, não alimentar o boi enquanto ele trabalha, quando Moisés falou sobre o boi, Moisés não estava tendo a consciência que o boi era o obreiro. Estava? Não. Mas quando Paulo, olha aí, outro sensus plenius. Quando Paulo, na iluminação do Espírito Santo, ele usa esse texto, ele fala assim, é de boi que Deus cuida, aí diz para o sustento do obreiro, ou seja, o pastor deve ser sustentado e ele não está trabalhando. Aí Paulo fala, aquele texto, disse o Senhor que digna ao obreiro do seu salário, tal. O contexto de Deuteronômio é de boi, animal. Mas quando Paulo ele lê esse texto, Deus dá uma revelação que Deus intencionava sustentar o obreiro. Que maravilha! Missionária Andréa. Ela disse que eu digo o nome dela, mas tem que dizer o nome dela mesmo, porque ela é maravilhosa. Ela diz assim, você fala meu nome toda vez, eu disse, não, André, porque é assim mesmo, tá? Agora, parece que ela está imitando ali tem um pregador que tem um amigo que ora de joelho, é isso? Então, meus irmãos, é porque, glória a Deus, é porque a gente leu aqui diz que tem um grande pregador que tem quando Charles Finney, diz que Charles Finney, quando pregava, tinha um amigo dele que ficava de joelho, não está imitando Charles Finney. Glória a Deus nas alturas. Então, meus irmãos, deu para compreender? Eu queria que os irmãos perguntassem se ficou alguma dúvida. Por que este salmo messiânico? Porque o escritor, os hebreus, mostra que essa parte do versículo 5 e 6 fala sobre Cristo. Porque Mateus fala que 8:2 é referente a Jesus. Então, tanto o versículo 2 como o versículo 5 e 6 faz referência ao Messias, referência a Jesus. Eu queria esse David, ver se algum irmão tem alguma dúvida aí. Ficou alguma dúvida que esse salmo é messiânico? Eu creio que não, porque os escritores hebreus mostram que essa parte faz referência a Jesus. Mateus fala que o próprio Jesus diz que esse versículo 2 faz referência a ele.
a canção de Hosana, né, faz referência a Jesus. David Efraim, vem aqui por gentileza para ver se alguém ficou com dúvida. Eu creio que certamente ninguém ficou com dúvida, mas se porventura eu não conseguir alcançar, eu creio que se tem alguma pergunta aí, enquanto David olha, se alguém perguntou, por que este salmo ele é messiânico? Os escritores hebreus mostram que essa parte aqui fala acerca de Jesus. Mateus mostra que o versículo 2 faz referência a uma canção que foi entoada pelas crianças ali quando Jesus estava purificando o templo. Ok, meus irmãos? Então, é preciso entender que na progressividade da revelação nós recebemos uma interpretação do sentido mais profundo que Deus queria falar aqui. Davi não compreendeu com toda a profundidade o que Deus queria falar aqui. Mas mais adiante, Deus mostra de fato qual era a intenção de escrever esses versículos aqui 5 e 6, que era para mostrar que Jesus, ele tem o domínio de todas as coisas, tem o domínio do universo, né? Interessante pensar, meus irmãos. Olha, o homem tem um domínio do universo? Não. Olha, dizem que existem bilhões de Via-Lácteas. Olha, quantas Via-Lácteas o homem já explorou? Estão querendo chegar em Marte agora, gente? Mandando sonda para Marte? O homem não chegou nem em Marte. Né? A Apolo 11 diz que chegou na Lua, né? Então já pousou na Lua, o homem quer pousar em Marte. Tem a questão do turismo espacial agora, né? É algo moderno, o homem quer fazer um hotel lá na Lua, né? Ou um hotel lá em Marte, né? Já tem gente aí, bilionário, diz que vai se hospedar. Onde é que você vai se hospedar? Eu vou me hospedar lá na Lua. Quanto é que vai ser a diária lá? É caro, meu filho, só bilionário, né? Quanto é que vai ser? Quantas estrelas vai ser? Eu vou até rir agora. Hotel de 5 estrelas. Eu acho que na Lua vai ser hotel de 50 estrelas. Né? Com toda a minha... Eu acho que nem o hipérbole não. Porque se tem aqui na Terra hotel de 5 estrelas, que é um show, imagina um hotel na Lua, né? Vai ser de 50 estrelas. Um homem não chegou nem em Marte ainda. Ainda está tentando descobrir que tem água em Marte. Eu pergunto, um homem tem domínio sobre tudo mesmo? Existem bilhões de Via-Lácteas. Se um homem sair daqui com 1 ano de idade, ele vai chegar certamente na primeira estrela da primeira Via-Láctea, sei lá, com 250 anos. Eu falei na primeira estrela da primeira Via-Láctea. Existem bilhões de Via-Lácteas. Ou seja, na verdade, irmãos, quem tem domínio sobre tudo mesmo é Jesus. É isso que Deus quer falar aqui. Ei, esse salmo fala a respeito do meu filho, viu? Essa parte aqui é o meu filho. Eu sei que os homens, eles adestram leões. Vamos caminhar para o fim. Os homens, eles adestram muitos animais. Mas nem tudo está sobre os pés do homem, não. Aliás, o homem tem o poder sobre a tempestade? O homem tem o poder sobre todos os vírus? Não tem como não falar, não. O homem tem a capacidade veloz de descobrir a engenhosidade do coronavírus, do Covid-19? Bem, não. Se tivesse, já tinha feito uma vacina assim, ó. Há alguns meses atrás, eu ouvi falar que a Alemanha tinha uma previsão para setembro. Outros falam que só o próximo ano. Então, o homem não tem capacidade
nem de imediata de deter um coronavírus, um ser microscópico, um ser pequeno, que derrubou milhões em continentes? Será que o homem tem poder sobre tudo mesmo? O homem não tem poder sobre a morte. O homem tem um certo poder. Então Adão teve um certo comando. O homem tem um certo comando, porque Deus fez o homem para comandar mesmo. Só que o homem não comanda tudo. O homem comanda a força do mar. Se fosse assim, tinha impedido o tsunami. A palavra tsunami significa águas do porto. É uma palavra japonesa. Tsunami. O tsunami veio e arrasou. Eu sei que os terremotos, os homens têm um certo controle lá no Japão. Já tem uns prédios que tem montados sob colunas de borrachas gigantescas que resistem ao terremoto. Mas o Japão sofre muito de terremoto, né? E teve depois daquele terrível gigante que teve tsunami gigantesco, teve outros vários avanços no Japão. Então, eu pergunto, o homem tem o poder sobre o mar? Tem os furacões também, né? Os furacões, então o homem tem poder sobre toda a natureza? Não. Mas o homem tem um certo poder. Agora, o Salmo, essa parte 4, versículo 5 e 6, ela faz referência a Jesus. Jesus é que tem domínio sobre tudo. Jesus é que foi feito um pouco menor do que Deus. Em que sentido? Ele se tornou homem. Não é? Então, eu creio que você compreendeu. Alguma pergunta aí, David? Não. Então, nessa noite nós mostramos aos irmãos que o Salmo 8, perdão, o Salmo 2 também foi na aula passada, por isso que eu estou com o Salmo 2 na cabeça, né? O Salmo 8, hoje, nós vimos que ele é um salmo messiânico com apoio dos escritores hebreus e com apoio de Mateus. Nós percebemos que esse salmo é salmo messiânico. Nós vimos na aula passada uma referência que o Dr. Chamberlain fala que o nosso evangelista da década de 50, o nome dele é engraçado, o nome dele mesmo, eu vi o presidente Donald Trump dizendo a pronúncia, não é nem Billy Graham, mas a gente costuma chamar Billy Graham, né? Mas é Billy Graham. Aprendi com Donald Trump, viu a pronúncia certa, viu? Não é Billy Graham, é Billy Graham. Então, Billy Graham, como diz o nome mesmo em inglês, né? Ele disse que todos os salmos eram salmos messiânicos. E Chamberlain acha um exagero. Eu também, nessa parte, eu não com toda humildade, né? Realmente, todos os salmos a gente não vê como messiânicos, né? Mas muitos salmos são messiânicos. Por sinal, aqui são 15 salmos que nós vamos estudar. Amados irmãos, eu espero ter contribuído para o seu crescimento. No próximo culto de doutrina nós vamos falar sobre o Salmo Messiânico de número 16. Não perca esse próximo capítulo. Esse capítulo é bom, da Bíblia Sagrada. Viu? Salmo 16 é um salmo messiânico. Então, convido você para a próxima quinta-feira estar conosco para estudarmos juntos aqui da Casa Betel, Arco Verde, aqui diretamente da Casa Pastoral, o Salmo 16. Aquele que diz assim, aquela expressão que é o 16:10, não deixarás na sepultura o teu servo, né? Não fala sobre, então, Salmo 16, vamos deixar aqui só um gostinho aqui de venha quinta-feira para você, tá? Venha quinta-feira, meu Senhor, venha quinta-feira para estudar a palavra do Senhor. Salmo 16, versículo 10, diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Até a próxima quinta-feira, Salmo 16, não perca,
É o terceiro salmo messiânico. Isso aqui também é maravilhoso. Então, amados irmãos, eu quero avisar os irmãos que do domingo nós vamos dar a ceia online, conforme a orientação do pastor José Alcione, que é o presidente do Conselho Nacional e Internacional do Betel Brasileiro, CONIB. E nós vamos dar a ceia online. Os irmãos, como sempre falamos, né, estão em comunhão com Deus, comunhão com o seu pastor, comunhão com os irmãos, cear com muita alegria a ceia online, né? Até a irmã Inácia também está aí. A irmã Inácia é um exemplo, aí ganhou um celular e está conosco no Face, né? Tem gente nova que está nem aí. Oh Deus, tem misericórdia, né? Mas eu estou fazendo a minha parte e farei em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Então, domingo ceia online, compre o seu suco de uva e o seu pão para a sua família. Lógico, aqueles que vão cear, né? Mas aqueles que vão cear. E é a pessoa que se examina, ele que vai cear. Então, a ceia online. A ceia online vai ser dada no domingo à noite, com a permissão de Deus. E a ceia é para aqueles que estão conosco no momento do culto online, né? Não é para cear amanhã, ver depois a ceia online e cear para a semana sozinho. Não, não faça isso. Se você fizer isso, você está desobedecendo a orientação da sua denominação e também do seu pastor local. Então não faça isso, tem que ser na hora que esteja lá. Então não faça depois, porque você não estará em harmonia, em submissão, né? Carinhosa e humilde ao seu pastor. Então, Deus abençoe sua vida, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com sua vida. Jesus tem o domínio de todas as coisas. O Deus entregou o universo nas mãos do seu Filho. Salmo 2:8, versículo 4 e 5.